Vamos começar então, Bebel? Vamos. Muito bem. Então, primeiro queria te agradecer pelo seu tempo, pela oportunidade de estar fazendo essa live com você. Essa live que tem por objetivo da gente falar do ano de Saturno, né? Bom, eu sou Lívia Marte, para quem está assistindo essa live ao vivo ou depois. Sou mentora de empreendedorismo digital, designer, terapeuta, estrategista de marcas, comunicadora. E hoje recebo aqui no Trama Talks, que é uma espécie de videocast que eu tenho aqui no YouTube. Estou recebendo minha grande amiga, antropóloga, astróloga, escritora, recém-doutoranda, mãe, essa mulher que eu super admiro, que eu tenho o prazer e a honra de usufruir da amizade, né, de ter essa amizade. Então, Bel, bem-vinda, dá um oi aí para a galera que está nos assistindo. Oi, gente. Muito bom estar aqui com você, Lívia. Muito bom estar aqui falando sobre astrologia. Muito bom estar dando as boas-vindas ao ano de 2024, porque, segundo o calendário astrológico, o ano começa depois que começa o Sol em Áries. Então, começou o Sol em Áries agora, dia 20 de março, então é bem recente. A gente começou finalmente o ano de 2024. E na astrologia, todo ano tem um planeta que ele tem uma configuração maior, ele tem mais influências, tem, tem mais influências sobre todos os outros planetas. E esse ano, o planeta regente é Saturno. Então, a gente acabou de chegar de um ano que 2023 foi marcado por ser um ano da Lua. Então, foi um ano de muitas emoções, com uma ligação muito maior com a nossa ancestralidade, com o nosso coração, com a nossa intuição, com o nosso lado feminino. O ano das águas também, com muitas catástrofes envolvendo águas. Então, foi um ano marcado pelas águas, um ano feminino. E esse ano, que é o ano de 2024, é um ano de energia Yang, é um ano saturnino. Então, vai ser um prazer imenso falar com vocês um pouco sobre a influência desse planeta que todo mundo tem no mapa, uma influência especial, segundo a astrologia. Então, hoje a gente vai falar sobre isso com foco na carreira, né? Sim, e a primeira pergunta que eu te faço, Bel, é por que que é tão importante a gente entender essa regência do ano e como que isso nos afeta como um todo, né? Você falou um pouco do ano da Lua e agora a gente está entrando no ano de Saturno. Qual que é o efeito, né, desse fenômeno a nível global e pessoal para todo, para a vida de todos nós, assim, segundo a astrologia moderna, né? Então, quando a gente faz aniversário, a gente tem um novo ano, um novo ciclo, uma nova oportunidade de desenvolver algum ponto. E aí, na astrologia, a gente faz um mapa da Revolução Solar para entender qual é o propósito maior daquele ano na nossa vida para o nosso desenvolvimento pessoal. Na astrologia, a gente olhando para uma visão planetária, uma visão global, uma visão assim da influência maior sobre todos nós, sobre qual é o desenvolvimento pessoal para o planeta, vamos dizer assim, o que que isso impacta na nossa vida individual, a gente também faz essa revolução solar planetária, vamos dizer assim. E esse ano, a gente tem um ano que fala sobre uma grande finalização de ciclo planetário. Como assim? É um ano que está o Saturno em Peixes. Peixes é o último signo do zodíaco. Peixes, ele fala sobre a casa 12 que todo mundo tem no mapa astral, que fala sobre a nossa espiritualidade, sobre a nossa vida no útero, que marca a primeira casa, e é para onde a gente tem essa relação uterina, que a gente vem para a Terra, então, e a gente vem dentro do útero, enfim, é bem complexo, mas vem das águas, mas tem um lugar assim de encarnar, de trazer para a Terra, que é a casa 12, que é a casa de peixes. E esse ano a gente está nesse Saturno, que é esse planeta que demora 29 anos e meio para passar na nossa vida. Então, se a gente tem a oportunidade de viver até os 100 anos, ele demora duas vezes para passar. Então, o famoso, né, retorno de Saturno, que a gente fala, ele vai dos 27 anos aos 36.
esse impacto desse movimento maior. E ele passa 2 vezes, bem significativamente, falando que é nesse movimento dos 29 anos e meio e quando a gente faz 60 anos. É o segundo retorno de Saturno e o terceiro que é para os 90. E fala muito sobre esse lugar de encontrar e reencontrar a nossa essência. Então, é esse movimento de olhar qual é o meu propósito maior da minha existência, mas não num olhar novo, pueril, jovem, mas um olhar maduro. E aí, Saturno mostra, quando a gente olha Saturno no nosso mapa astral, a gente olha o nosso maior desafio. Então, é um ano que ele está marcado para a Terra, a nível planetário, de grandes desafios. Mas a gente aprender com esses desafios e olhar para esses desafios como um grande aprendizado. Porque o Saturno ele fala sobre o Senhor dos Karmas, né? Ele fala sobre o caminho, sobre um lugar de o amadurecimento vem com o tempo. Então, o aprendizado através do tempo. Então, é esse lugar da gente olhar, enquanto humanidade, o que a gente está fazendo com o nosso tempo, com a nossa existência, o que a gente pode fazer com o nosso tempo de vida aqui nessa Terra, nesse curto tempo de vida, né? Como que a gente pode trazer algo para o mundo, né? Saturno ele fala sobre o bem maior, para a gente parar de olhar para o nosso umbigo e a gente olhar mais para o mundo e a nossa existência, a importância da nossa existência e o tempo. Então, fala sobre esse movimento, é um movimento que demora para passar. A energia saturnina, você só vai entender ela com o tempo. Então, cada pessoa tem o seu desenho saturnino. E esse ano é onde que isso pulsa de uma maneira muito significativa para todos nós. Então, é o ano onde terão marcos de desafios, marcos de olhar para a nossa existência, para o nosso propósito maior no planeta. Muito bom, Bel. Você tocou em dois pontos que são super interessantes. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre o retorno de Saturno, né? Que é uma fase que todos nós atravessamos. Para mim foi super marcante, né? Meu retorno de Saturno ali dos 28 ao 30, né? Cada pessoa vai ter a sua janela, né? Mas você falou dos marcos do retorno de Saturno. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre como que é esse retorno de Saturno para quem está nessas idades, né? E principalmente para quem está no retorno de Saturno nesse ano de Saturno, ou seja, onde que isso potencializa, né? Como que isso vai potencializar, né? Quem está aí nessa faixa dos 27 aos 31, mais ou menos, e depois o outro ciclo também ali dos 50 e 60, 60, 60. 59, 60. Fala um pouco mais sobre. Então, Saturno, por exemplo, quando a gente é criança, dos 0 aos 7 anos, é a fase lunar. A Lua tem um grande significado com a nossa mãe. Então, quando a gente olha no mapa astral, a gente olha para a Lua, para a gente ver a personalidade dessa mãe, para a gente saber como que a gente é mãe também, como que é a maternidade na nossa vida. Isso é um exemplo da Lua, que rege até os 0 aos 7 anos. Nessa fase da vida, que é dos 27 até os 36, é uma fase saturnina da vida. É um lugar que a gente olha para os nossos pais, principalmente para nossa mãe, tem uma aproximação maior com a mãe, com a ligação com o seu emocional diferente também, que a gente sai desse lugar, às vezes, de competição e entra para um lugar de aceitação, de tentar compreender aquela mãe também. Isso, a mãe, do campo da astrologia, fala sobre a nossa inteligência emocional, fala sobre o nosso lugar de cuidado consigo, com as nossas emoções. Então, Saturno fala sobre isso também, mas num lugar mais maduro. Saturno, o arquétipo de Saturno é o professor. E a gente pode Uhum. olhar a pedagogia, a educação, num lugar mais severo e um lugar mais de Paulo Freire, assim, né? A gente pensar, por exemplo, o que eu estou falando de Paulo Freire? É pensar a educação para a libertação. Então, é um movimento da gente pensar
qual é o nosso professor? Qual é o arquétipo daquele professor que a gente quer pra gente? O que que a gente vai levar daquilo, tudo que está acontecendo na nossa vida naquele período, como um desenvolvimento pessoal? E é lindo ver mulheres, eu falo mulheres porque a maioria das pessoas que eu atendo são mulheres, mas é lindo de ver pessoas, de uma maneira geral, quando estão nesse período da vida dos seus 60 anos, de sentir esse lugar de ser mestre de algo. Porque você tem que aprender, entender que esse movimento de Saturno é você olhar para a sua vida e o que que eu posso aprender para ensinar. E aí, quando você chega na colheita dos 60, fala assim, eu posso ensinar isso, isso é muito gratificante para a pessoa. No sentido de sair da flor da juventude e entra, quando, quando você está na juventude, né, na beleza, nesse movimento dos 27 aos 36, você pegar essa energia toda da vitalidade, da beleza da vida, que tudo é muito mais produtivo. E aí, quando sai essa flor da juventude e da vitalidade, não que mulheres não estejam na vitalidade, mas de você saber onde você pode passar o bastão para o próximo, para o novo chegar, sabe? Então, é esse movimento de Saturno que é muito importante. A gente vê o que que a gente pode aprender para a gente poder ensinar lá na frente. Então, esse movimento do professor, da autoeducação, nesse sentido, dos seus 26, dos 27 aos 36, o que que você vai aprender, do que você vai se autoeducar, para quando você estiver na fase da herança, de você poder passar um conhecimento para alguém, aquilo trazer significado para você e para os outros, né? Ter esse movimento. E por que que a idade dos 27 anos é tão perigosa? Porque dentro da astrologia há um movimento de muitas crises existenciais. Porque o retorno de Saturno, ele vem para trazer assim para você. Você está no eixo do seu propósito? Você está no eixo da sua essência? Você está no eixo do que você veio fazer aqui como vocação? Saturno vem como um professor, e um professor no sentido da vocação mesmo, de te mostrar o caminho da sua vocação. E se você estiver muito distante da sua essência, do que te traz felicidade pelo seu fazer, porque pensa, lá para os 60 você tem que trazer um legado daquilo que você construiu nessa fase da vida. Se não traz muita frustração, se não traz muitas crises existenciais. E por isso que os 27 anos é uma idade perigosa, porque se a pessoa estiver muito longe do seu eixo, no sentido de karmático, né? A gente que é ocidental tem um pouco de receio dessa palavra karma, mas para os orientais, que usam muito essa palavra, karma é o caminho. Se você estiver muito longe do seu caminho, da iluminação do seu caminho, vem muita crise, vem muita frustração. E aí, se você também é uma pessoa, é um tipo de pessoa muito relutante à ajuda, porque quando a gente está na crise, a gente precisa de ajuda. Então, aí é importante da terapia, do autoconhecimento, de pessoas que já passaram por isso, que são as pessoas mais velhas, né? Você escutar o que o outro já passou por esse momento de crise. Então, é um movimento também da ajuda, né? De você aceitar a ajuda, de você, para você entender o seu caminho. Então, esse movimento de Saturno é um movimento que é um marco de uma crise da Uhum. autenticidade, né? Tanto é Você que, veio aqui para ser autêntico e por que que você não está buscando, sim, né, a sua tanto é que autenticidade? Amy Winehouse morreu com 27 anos, Janis Joplin, Jimi Hendrix, tantos, né? Tantas pessoas famosas, a gente até tem um amigo, né, Gustavo Macaco, músico, que ele tem uma letra que fala aos 27, que ele descreve, né, Cartola, morreu com 27, uma série de artistas, justamente por essa crise, né? Por essa e os 60, né? Que é o outro ciclo, também tem muita gente que passa por essa crise, né? Dos 60, dos 59, que também é uma transição muito forte. Mas eu queria te perguntar, e Saturno, então, ele traz essa maturidade, essa responsabilidade, né? Esse foco, essa perseverança no nosso caminho. E trazendo agora um pouco também para a nossa vida prática e para esse ano de Saturno, né?
Saturno também é conhecido, né, Bel, como um planeta que pede para a gente impor limites, né? Para gente dar contorno para a nossa vida. Então, queria que você falasse um pouco sobre o que que a gente pode estar trabalhando em termos de limites esse ano, né? Que cortes, que podas que a gente pode estar fazendo para aproveitar melhor essa energia saturnina desse ano, né? Para abrir espaço. Uhum. Então, é muito importante a gente ter metas, a gente saber para onde a gente vai, porque se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. E aí fica muito confuso o caminhar. Saturno pede para você colocar, ele é o planeta que rege Capricórnio. Capricórnio, pessoas que têm muito Capricórnio no mapa são pessoas que, que fazem planos a longo prazo na vida, que pessoas que pensam muito o que que elas vão fazer durante o ano, elas têm metas. A gente aprende, quando a gente olha para os capricornianos, ou pessoas que têm muitos planetas em Capricórnio, são pessoas que têm uma responsabilidade com o tempo delas, do tempo de vida delas, né? Não querem perder tempo com coisas que não vão trazer futuro. Capricórnio é o futuro, falo sobre isso. Então, a gente tem que parar para pensar que quando a gente vai olhar para a Terra, né? Eu estou falando de Capricórnio porque é Terra e Saturno rege a Terra ali, Capricórnio e Aquário, que é as ideias também para o mundo, um aspecto global, e fala sobre todo esse lugar do preparo da Terra para o mundo, é olhar para esse. O que que você vai arar a Terra? Como você vai arar para a Terra, né? Então, eu estou dando um exemplo de tanto de Aquário quanto Capricórnio, que Saturno rege esses dois signos, para a gente pensar o quanto que a gente precisa compreender para nós mesmas como você vai preparar para essa terra, porque você não vai colher tomate se você plantou maracujá. Você tem que pensar o que que você quer semear agora. É um ano de tanto de colheita quanto de semeio. Porque E Saturno de ele fala preparar sobre essa terra, né, Bel? De, preparar para essa terra. e de fazer esses cortes, de fazer essas limpas, né? Quando a gente que mora aqui na Serra, a gente sabe que quando a gente vai, por exemplo, plantar milho de novo ou plantar banana, né? A gente precisa fazer toda uma preparação do solo. A gente vai lá e pega é, as, todo o esterco que a gente produziu com os bichos, né? Ou ali a compostagem da horta, dos alimentos que sobrou para botar essa, né? Cuidar dessa terra. Muitas pessoas aqui queimam o solo, colocam uma série de insumos naturais para preparar essa terra. Então, esse ano também é um ano de preparar muito essa terra para jogar essas sementes, né? Como você falou das metas, né? E, inclusive, a gente tem a oficina de metas, né? Para quem se interessar, o livro mágico aqui da Amarte, onde a gente trabalha esse conceito das metas, né? Porque, por um acaso, né? Você me pediu para eu ver onde é que está o meu Saturno. O meu Saturno é em Capricórnio, na casa 2. Então, eu acho que é por isso também que a Marte tem tanto esse trabalho, né? Muito firme aí com as metas. E traz também um lado de rigidez, né? A gente sabe que Saturno ele também pode trazer assim uma certa rigidez, assim, tem uma coisa que me marca muito no período de Saturno, quando eu estava vivendo o retorno de Saturno, é que Saturno ele pede muito assim, preto no branco, né? Para que você determine a sua vida, para que você. Então, assim, nesse período, né, de retorno de Saturno, eu imagino que esse ano, né, me corrija se eu estiver errada, é um ano também de decisões. Vai ou racha aquele relacionamento? Vai fazer uma É transição um, de é um, carreira ou não vai, né? você estava falando agora sobre a composteira, sobre a gente que mora na roça ter muito essa ligação, né, de preparar a terra com as coisas que estão mortas, no sentido, né? O que que você. Porque o adubo orgânico já foi vida.
E o que que você pode aproveitar com isso, né? Como eu jogo tarô também, tem a carta da morte, que quando sai a carta da morte, na verdade, ela está falando sobre finalização de algo, mas que na verdade é um adubo ali, é muita vida ali para você começar algo novo. Então, Saturno é muito sobre isso, é sobre a crise é sempre acompanhada com uma angústia, né? O fim de um relacionamento, de uma separação, de um período, né? No caso, meu Saturno, do meu mapa natal, tá na casa dos filhos. Então, bem no meu retorno de Saturno, eu me tornei mãe. Então, foi uma morte também da minha adolescência tardia, que eu falo, primeiro, com 29 anos e meio, eu falo que foi adolescência tardia, foi, fui mãe adolescente, mas não fui, né? Mas foi no período, assim, 29 anos e meio que eu resolvi ser mãe, e foi bem no meu retorno de Saturno. Então, é essa energia da finalização de algo, né? De uma pessoa que não era mãe, que se tornou mãe, e o amadurecimento com a maternidade. Então, essa é a minha história. Então, tá no meu Saturno. No seu caso, já é um Saturno marcado, né, de uma. Se o Saturno está na casa 2, que é a casa de touro, então, assim, é mudança de casa, né? Eu que sou sua amiga pessoal, sei que foi um movimento de mudar de casa, mudar de vida, foi um período que você decidiu morar em Lumiar, então fala muito sobre a vida material, né? De uma preocupação com a nutrição, com a alimentação, né? Os aspectos de touro, né? E do trabalho também, uma mudança relacionada ao seu trabalho. Então, é muito interessante quando a gente olha no mapa astral, o movimento de Saturno ele é muito emblemático, porque ele mostra um ciclo, igual quando a gente vai olhar um período de uma infância de uma criança. Você olha ali a lua dela, tá marcado. Então, a criança que tem ali em virgem, com muito problemática, uma criança que teve problemas de saúde, né? Então, separação dos pais, a gente consegue ver tudo no mapa astral. É impressionante. E essa parte de Saturno, ela aparece de uma maneira muito gritante no lugar aonde você amadureceu. Qual foi o seu desafio maior, né? O que que fez de você ali de um lugar professoral do destino que fez com que você amadurecesse? Quando a gente olha para a carreira e fala sobre transição, é muito interessante, porque esse movimento dos 27, principalmente os 27, são você fez faculdade antes. Sei lá, eu, no caso, fiz faculdade muito cedo, com 16 anos, até os 21 eu tinha terminado a faculdade. E aí, com 27 eu mudei também a minha maneira de trabalhar com outras coisas. Então, é um movimento, e aí, quando está saindo meu retorno de Saturno, eu volto para a universidade, né? Que agora eu estou fazendo doutorado. Então, eu precisei ir para um eixo para me descobrir em um lugar, para depois voltar para um lugar que eu já estava caminhando antes do retorno de Saturno. Então, o retorno de Saturno ele é um lugar que você precisa passar por crises existenciais em algum lugar. Então, Sim. mas que você é, não vai aproveitar toda aquela vida. Então, eu achei legal a sua analogia com a composteira. O que que a gente vai pegar com aquilo ali que a gente acha que está podre, que não serve? Mas aí a gente vai arar essa terra e vai semear ali, vai ver tudo que a gente pode aproveitar, nem que seja um adubo para nutrir aquilo, para fazer uma árvore florescer. E essa que é a mágica da vida, né? E da existência e da oportunidade de a gente estar em novos e novos ciclos e não se prender a nada, porque tudo é ciclo e tudo é movimento. Ou Saturno fala sobre seja, não vai ser um ano fácil, né? Não é um ano gostosinho, mas é um ano de muito aproveitamento nesse sentido da transformação, né? E então pelo que você está me contando, ele é um ano que ele fala assim, se reestruturar para se consolidar, né? Aprender a lidar melhor com os seus limites, traçar planos, viver para os seus objetivos, tomar decisões que te façam mais feliz e realizada, né? E ao mesmo tempo, queria que você falasse um pouquinho antes da gente passar para a carreira, só para finalizar, queria que você falasse um pouco também dessa relação que Saturno traz um pouco
com também seguir o ritmo do coração, porque eu percebo que Saturno convida muito a gente para se conectar com a nossa essência, com a nossa autenticidade, né? Como você falou da crise existencial. Então, né, esse olhar para dentro, esse seguir o coração, né, que eu acho que é um grande convite para Saturno, e Saturno vai ensinar a gente a fazer isso de uma maneira intuitiva e ao mesmo tempo racional. Faz sentido? É por aí mesmo? Olha, quem ilumina Capricórnio, que é o emblemático de Saturno, que é o seu Saturno também, é Câncer. Então, a gente sempre pensa na iluminação da sombra. Então, quando a ambição, ela é diferente da ganância. A ganância é a sombra de Capricórnio. A ambição é a luz de Capricórnio. A ambição é quando você tem uma meta e você trabalha todo dia para conquistar aquilo. A ganância é quando você tem uma meta e você atropela tudo, e aí vem a inveja, vem a frustração, e você não consegue sair do lugar porque você quer aquilo sem trabalhar. Então, a gente aprende com Capricórnio que a gente tem que trabalhar todo dia um pouquinho, que é a persistência, para conseguir conquistar aquilo. Então, a gente pensar que é esse movimento que traz a força para tudo florescer, para tudo ganhar força e espaço. E, Bel, vamos falar um pouquinho de carreira e vamos falar um pouquinho de meio do céu, que é um aspecto do mapa que eu amo, né? Desde que eu descobri o meu meio do céu, tem alguns anos já. Eu me revelei, me transformei, me empoderei muito mais. Eu tenho meio do céu em Leão, por isso que eu sou uma pessoa exibida e que busca, né, me autorrealizar. Mas como que a gente pode trazer conselhos para quem está online até? Acabaram de mandar uma pergunta, né? A Lara acabou de mandar uma pergunta falando sobre esses conselhos. Que conselhos que a gente pode dar para quem empreende, para quem é CLT, para quem está iniciando uma jornada profissional, ou para quem não está mais trabalhando e está buscando uma ocupação? Que conselhos a gente pode trazer nesse sentido da carreira, do meio do céu, em relação a esse ano de Saturno? Então, o ano de Saturno é aquilo que eu estava falando, né? É a gente olhar para a luz de Capricórnio, a gente olhar para esse lugar de ter uma ambição, mas com a luz de Câncer. Se a gente olhar para a nossa ambição com o coração, com a nossa essência, com a nossa, o que você amava fazer quando você era criança. A gente olhar para a nossa lua, quem rege de Câncer é a lua. Então, olhar para a nossa infância, olhar para o que fazia você brilhar no seu coração, olhar para esse lugar. Saturno, ele fala sobre pai e fala sobre o sol. Então, fala sobre esse lugar paternalista da gente, né? Fala também dentro da minha linha da astrologia kármica, então olho muito também para a figura paterna, então olho muito para o Saturno para pensar sobre o pai, no seu caso, Lívia. O seu pai, ele representa a energia taurina e capricorniana, né? Um pai que traz terra, que traz para você é, todo esse conforto para você, material, né? Então, tem isso muito forte no seu mapa. No meu caso, por exemplo, meu Saturno é em Aquário, então meu pai traz uma coisa intelectual muito forte, também na energia de Leão, então isso é muito incentivo também para minha criatividade. Então a gente olha para o mapa astral para a gente entender esse lugar. Então cada pessoa tem o que faz essa carreira, esse sol brilhar, essa vocação, vamos dizer assim. E o meio do céu, como você disse, ele fala sobre o nosso Dharma, é o que ilumina o nosso karma. Então, no seu caso, você é Libriana, que é o seu sol, que é o que traz vitalidade para você, o campo das relações, mas quem ilumina para você é quando você encontra liderança dentro das suas relações, né, com o seu trabalho, o que você faz, e principalmente o que você faz um resgate da criatividade das pessoas. Então, isso é mais ou menos um, uma forma para esse Dharma, que é a sua vocação e a sua carreira, e quando você ilumina isso, tudo acontece, né, esse destino, esse caminho. Então, o meio do céu, ele fala sobre esse lugar do brilho para o nosso caminhar. É basicamente isso. E esse ano, que é um ano saturnino,
ele fala sobre esse lugar de como que a gente deve encarar isso com responsabilidade afetiva, a responsabilidade afetiva dessa caminhada para essa realização. Por isso que esse ano é um ano onde vai muitas máscaras vão cair. Todas as coisas que estavam escondidas no sol, uma pessoa que está num trabalho onde ela não está se sentindo feliz, onde ela não está se encontrando a sua essência, essa infância, né, que você queria ser quando você era criança, o que te iluminava, é um ano que traz muita angústia. E essa ganância, que é a sombra de Capricórnio, a sombra dessa energia saturnina, ela cresce muito. Então, a gente tem que pensar onde que mora esse equilíbrio, que é a responsabilidade afetiva, que é esse lugar de você trazer para o palco, para a luz da sua vida, o que traz a sua essência, esse lugar todo. E ter, a partir dessa autoeducação, né, como eu estava falando no início da live, e também receber ajudas necessárias para você conseguir trazer isso para o mundo, para a luz e tudo mais. Muito legal, Bel. Esse assunto ele é muito interessante porque uma vez que a gente sintoniza com essa energia, né? Essa frequência, na verdade, que tá, né? Porque eu acho que sempre que perguntam, o quanto que a astrologia influencia, eu sempre me lembro da força da influência da Lua sobre as marés, né? A gente agora está ainda vivendo um eclipse que rolou ontem no eixo Áries-Libra, que, né, foi um eclipse lunar, que sempre também faz a gente pensar. Então, quando a gente sintoniza com uma energia regente, a gente é como se a gente entrasse num rio e fluísse com a água, né? Ao invés de ficar remando contra a maré. Então, por isso que é tão legal a gente usar esses conceitos dessa live de hoje para a nossa vida, para a nossa carreira, para as nossas relações, para que a gente possa fluir nesse ano com essa frequência que está vigente e que está trazendo essa oportunidade da gente olhar para esses aspectos de uma maneira muito mais potencializada, né? E eu acho que, assim, quer fazer algum comentário? Não, é porque eu só fazer um adendo, porque esse ano não é um ano muito do falar. Ano passado foi um ano muito do sentir. Esse ano é do fazer. Então, é a mão na massa, né? É você colocar a realização. Se você acha que só lança, só faz. É o ano do fazer, sabe? De colocar as coisas no mundo de uma maneira geral. Porque Saturno é isso, É realização com perseverança, né? responsabilidade. Sim, Realização com esse responsabilidade, perseverança, né? E eu acho que assim, tem uma parte que eu acho muito importante também sobre um ano de Saturno, por um lado que ele fala para você assim, vai, faz aquilo que você acredita. Eu acho que tem um outro lado que ele te acolhe e fala, mas está tudo bem se você tem limites, se você tem os seus limites. Então, eu acho que é um ano que ele também te convida para entender as suas limitações, para trazer realidade para a sua vida, para que você possa superar e evoluir, mas entendendo que você tem limites, né? Porque quando a gente fala de Capricórnio, né? Capricórnio vai que vai, né? Tu que tá falando da ganância versus a ambição, mas eu digo até assim de uma perseverança cega, não necessariamente a ganância, mas às vezes você fica tão, né, obstinada a fazer uma coisa e tal, que não é nem pela ganância, mas é pela teimosia, né? Então eu acho que Saturno ele convida a gente a se respeitar nesse lugar dos limites, né? De se comprometer com a nossa verdade, de realizar a partir do nosso sonho, da nossa essência, mas também de entender até onde você pode ir sem se machucar, né? Sem se ferir, sem ultrapassar os seus contornos. Faz o sentido? que é interessante, sim, o que é interessante é que 2023 foi um ano para a gente rever nossas crenças, né? Aquilo que a gente acredita, foi um ano muito de você ir para o autoconhecimento, um ano de água, né? De se jogar mesmo no que você acredita, o que que você quer
realmente sentir na vida, sabe? E para esse preparo para o ano de Saturno, que é esse lugar do fazer, do realizar, mas do realizar com responsabilidade, porque é um ano também que a gente vai ver muita gente sendo presa, muita gente está longe da dignidade, das coisas, assim, da justiça, porque é um ano de. É o Senhor dos Karmas. Esse ano é um ano do Senhor dos Karmas. A gente vai ver muita prisão, a gente vai ver muita coisa que quem estava andando, porque Saturno é isso. Se você está muito longe do eixo, da sua essência, do seu propósito, do seu lugar, é ceifa, é morte, é prisão, é justiça, né? É um ano Aí. que vem cortar cabeças, literalmente, do que não está no eixo. Então, por isso que é um ano de muita crise também, porque está num lugar visceral da vida, né? É um ano onde o planeta também ele tá pedindo respiro. Ele tá Sim. querendo tomar o que é dele também. E aí vem para esse lugar também. Muito bom. Bel, a gente está com uma turma aqui nos assistindo e a gente está numa atmosfera super, super capricorniana, saturnina, porque a Célia é capricorniana, a Jéssica tem o Saturno dela em Capricórnio, que nem eu, ela só não falou a casa, mas né, ela tá ali com o Saturno em Capricórnio também. E a Marjorie falou que ela tem um Capricórnio na casa 5. Fala um pouco pra gente sobre esse Capricórnio de casa 5. E Jéssica, se puder mandar a casa, a Bel fala um pouquinho também, né, Bel? Mas o Capricórnio dela é na casa 5 do Sol? Ela é capricorniana na casa 5, é isso? Ou é Saturno? Não entendi. A Marjorie falou: meu Saturno Ah, seu também está Saturno em Capricórnio na casa Capricórnio na casa 5. 5, que é na casa de Leão. Então, ela tem um Saturno na casa de Capricórnio, mas eu não sei o Sol dela, não tenho a dimensão maior, mas de uma maneira geral, ela nasceu Leonina. Marjorie leonina. Leonina, né? Né, Marjorie? A Marjorie é minha mentorada da Guianza. A gente viu o Então, mapa é uma dela na. energia de Leão, é uma energia do amadurecimento, tá nesse encontro do protagonismo dela, né? Não é uma pessoa que é dos bastidores, ela precisa encontrar o seu protagonismo, isso, esse Viu? caminhar, essa caminhada que faz com que ela brilhe altamente, magnetismo pessoal fica alto quando ela está buscando esse protagonismo e esse amadurecimento vem nessa caminhada, né? Estamos E trabalhando aí é justamente isso na Guianza, né, da Marjorie. A gente tá, ela vai tá lançando a marca pessoal dela e ela tá justamente nesse ano. Então, assim, esse ano é um ano super auspicioso para Marjorie, né, se lançar, né? esse movimento, com certeza. Se ela é de Saturno, ela tem a mesma idade que você, né? Perfeito. É esse caminho mesmo. É um ano É que, geracional, né? sim, é geracional. Saturno é geracional. O meu é em Aquário, por exemplo. Então, é perto do seu, mas é em Aquário. Então, Aquário e Capricórnio são signos regidos pelo planeta de Saturno. Então, a gente fala, né, nós astrólogas falamos, que é Saturno em domicílio. A gente também tá para guiar muita gente, né? Porque a gente já tem esse lugar do professoral, né? Já dentro do nosso espírito. Então, tem um lugar assim, são pessoas que precisam fazer trabalhos de ser professores também, porque Saturno em Capricórnio e Saturno em Aquário tem esse lado do professor muito forte no mapa. Todo mundo que tem muito Aquário e Capricórnio no mapa são excelentes professores também, são pessoas para falar da oratória, da comunicação, são pessoas que se sentem muito felizes em compartilhar o conhecimento que aprendem. Bel, me diz uma coisa. É, vamos fazer assim agora uma análise rápida, né? A gente está chegando já ao final da live, mas eu queria que a gente fizesse uma análise rápida em relação aos signos, né? Os signos solares. Quais signos vão estar assim mais é, potencializados? Você já falou de Aquário, já falou de Capricórnio, já falou de Leão. E quais signos solares precisam ter uma atenção extra ou vão sofrer um pouco mais com essa influência de Saturno? Dá para a gente fazer assim uma análise rápida? É possível? Sim. Influencia, não influencia? Então, assim, todos nós temos todos os signos no mapa astral.
Então, quando a gente faz um trabalho com astrologia, a gente vê que a gente tem todos os signos no mapa, em cada área da vida. São 12 áreas da vida. Então, a astrologia, você não é o seu signo solar. Então, quando a gente olha para o mapa astral, tem pessoas, por exemplo, que são librianas, mas tem muita influência de escorpião. Então, esse lugar muito simplificar muito no signo solar não é também o que a gente pode fazer de assim, no momento, de falar assim, De esse signo, análise, se né? você é geminiana, vai acontecer isso. Mas eu posso te dizer rapidamente os signos em alta, assim. E aí, se você tem esse signo em maior potência no seu mapa, ótimo. Mas, por exemplo, tem pessoas que têm mais influência de outro mapa. Então, só olhando o mapa mesmo para poder falar. Mas esse ano está muito bom para Gêmeos, no sentido da sorte, de trazer coisas inesperadas, assim. É um ano e Virgem, porque Mercúrio é o signo da comunicação. Então, como um ano de muita lugar de saber se colocar, a sua responsabilidade da comunicação e tudo mais, então os signos regidos por Mercúrio, eles estão, assim, muito em alta. Você quer que eu fale por uma ordem? Vou falar por ordem, então. Vamos lá. Áries. Áries é um signo que fala sobre liderança, fala sobre esses aspectos da coragem de ir para o mundo, de se soltar, de trazer assim o seu movimento, de fazer acontecer, vamos dizer assim. Não espera muito. Então, Inclusive, hum, desculpa te cortar, mas para você só pegar esse gancho, a Luna, que está aqui assistindo com a gente, ela tem o Saturno dela em Áries na casa um. Olha que interessante. muito interessante. É o movimento que ela está passando agora de colocar sua individualidade para o mundo. Então, esse lugar, às vezes, de querer sair, vai morar sozinha, uma vontade de fazer uma viagem sozinha. É uma inquietação, assim, de precisa fazer um movimento individual. Largar tudo, sair correndo, né? Então, tem essa coisa, assim, de ter esse... E aí, a minha dica para ela é tenha sempre o seu momento sozinha. Isso é importante para você, não é egoísmo. Vai no cinema sozinha, faça sempre coisas sozinhas em algum momento, porque isso é vitalidade para o seu movimento de amadurecimento de alma, assim, né? É uma necessidade, uma força. E quando a gente olha dentro do campo da astrologia kármica para Saturno, é o amadurecimento da nossa alma. Onde que mora esse amadurecimento de alma, né? Então, esse movimento. Para esse ano, vamos dizer assim, Áries, o amadurecimento está nesse lugar também de, de liderar, saber liderar o seu movimento de amadurecimento, saber se colocar, né? Então, assim, essas limitações, às vezes, do mundo faz com que você se sinta sufocada. Então, é importante também esse movimento de saber liderar, fazer as coisas com as suas próprias pernas. Não dá para sair pisando em lugares que você não vai ter autonomia para Sim. fazer. E a autonomia é saber se gerir a partir dos seus próprios valores e recursos também. Então, é essa responsabilidade de saber aonde que caminhar, mas aonde o pé. Por exemplo, Mariana, que eu amo a Anitta. A Anitta, ela fala, olha, esse negócio de ficar gastando dinheiro em coisas que eu não sei para onde vai, eu sempre, nunca fiz empréstimo, só vou aonde que dá para eu pisar. Então, Ariana, né? Mariana, assim, porreta na carreira dela, né? Incrível. E é Uhum. isso, quando ela vai falar sobre inteligência financeira, ela fala, eu não piso aonde que eu não sei onde eu estou pisando. Então, é esse lugar de Áries, você tem um impulso, mas também a responsabilidade, né? Ela tem ascendente de Capricórnio. Então, saber onde você está pisando, né? Isso é muito importante. E aí a gente tem Áries, na sequência a gente vai ter Touro, é Touro, isso? Touro, então esse ano Taurinos está muito no movimento da casa também, da mudança de casa, uma necessidade muito grande de mudar de casa.
Mudar de de casa, mudar mudar de vida, mudar de perspectivas também, né? de escritório, mudar de lugar que trabalha, mudar de ambiente de uma maneira geral. O Taurinos Sim. tá nesse movimento de mudança de casa. Gêmeos é muita sorte, muita coisa acontecendo voltada para sorte, assim, de uma maneira geral. Então, é bom para poder fazer apostas em tudo, em mudanças, em aposta mesmo de jogo, aposta de tudo. É um signo que está com muita sorte no impulso, assim. Esse ano, os geminianos, assim, tem que se, quem segura, assim. Estava emperrado alguma coisa assim, de ter medo de arriscar. O ano de arriscar para geminiano é esse ano de 2024. Olha só. E câncer? Câncer está no movimento de cuidar da saúde, olhar muito para a saúde, mulheres olhar muito para esse lado feminino também, né? Os ovários, olhar para todo esse lugar, a menstruação, observar Minha bastante. nenenzinha vem câncer, né? Já vem Canceriana, que nem eu, trazendo. É, sou canceriana também. Olhar muito para esse lugar da criatividade, né? Dos ovários, de uma maneira geral. do E olhar, feminino, né? olhar para esse lugar. Mas canceriano, de uma maneira geral, é um lugar assim de uma conexão do trabalho com um coração muito forte, né? Porque quem ilumina Capricórnio é Câncer. Então, quando a gente fala sobre Saturno, vem de cara a energia de Capricórnio. Então, o Câncer, ele está ali no movimento de iluminar esse caminho, né? Ai, que Da lindo. perseverança e tudo mais. E aí, Leão? Você já falou um pouco, mas fala aí. Leão, esse ano, 2024, é um ano solar pra caramba, né? A gente está falando sobre Sol também, porque Saturno está na energia paterna, energia de Sol, da astrologia kármica. Então, é um ano de muita sorte também para Leão, principalmente no campo da carreira, do trabalho. É um ano onde está também limitando, no sentido que ele não quer mais. É um ano também de muito descarte. E aí vem Virgem. Virgem. Virgem é um movimento de 2024 muito voltado para o campo dos relacionamentos também. Então, olhar para os relacionamentos, olhar para esse lugar da sua maior moeda de troca está no campo dos relacionamentos também. E aí Então, vem Libra. Ah, termina. tanto Virgem quanto Gêmeos é regido por Mercúrio. Então, eles estão com muita sorte no campo das relações, da comunicação, de uma maneira geral, e pode vir muitos ganhos financeiros por conta disso. Libra está no Maravilhoso. campo do casamento também. Esse ano está um lugar de trazer bons frutos para o campo dos casamentos. O casamento não só a visão do casamento tradicional, mas o casamento de sociedades, parcerias. Uniões, né? Então, Relacionamentos, né? relacionamento de uma maneira geral. E Escorpião, depois de Libra, é um ano também de aproximar essa parte do que você não quer mais. A gente estava falando sobre a carta da morte, sobre as vísceras, sobre o que a gente não quer e o que pode ser de adubo para o novo. Escorpião tem um olhar clínico sobre tudo isso, então cola no seu amigo escorpião, pessoas que têm muito escorpião no mapa, que são pessoas que estão muito próximas desse olhar do que não serve mais. Uhum. Que é um traço da própria personalidade escorpiana, né? Sim, Né? O escorpião ele tem muita facilidade de olhar para essas sombras e extrair delas os aprendizados, né? Toma uma aguinha. Tem exatamente. aguinha aí? Acabou minha E aí, depois de escorpião, a gente tem Sagitário. Sagitário. Sagitário fala muito sobre o campo das viagens, mas também do conhecimento. E esse ano, essa parte jupiteriana, né? Porque o planeta que rege Sagitário é Júpiter e fala sobre sorte e sobre movimento de expansão e crescimento. No ano de Saturno, é um signo
que está muito voltado para o campo de uma reconexão com seus estudos. Então, esse ano, pessoas sagitarianas precisam estar conectadas às novas forças de estudo, principalmente, porque é onde que vai abrir caminhos para o seu amadurecimento pessoal. Tá. Vai lá buscar uma água que a gente te espera. Não, deu tudo certo, já Tá? tudo bem. Tá tudo bem. Ah, então tá. Aí a gente tem Sagitário, a gente vai ter agora Capricórnio, que é o Eu falei próprio, bastante, né? né? Assim, eu acho que é o signo que está mais iluminado, né? Porque com essa regência, né? E Capricórnio fala muito sobre carreira, orientação à carreira, e tudo está voltado para esse campo da realização com a vocação, né? É uma energia da vocação. A pessoa que tem muitos planetas em Capricórnio, ela já é muito orientada à carreira, desde muito Uhum. cedo. É uma alma velha, porque é uma alma já orientada a um lugar de adulto, né? Então, E aí a esse gente vai ter Aquário. Aquário também é regido por Saturno, então esse ano é um ano onde está muito iluminado o seu caminho, né, para sua caminhada saturnina, e é um ano ótimo para lançar suas ideias para o mundo, então esse movimento de lançamento de ideias para o mundo é muito favorável. A Jéssica comentou aqui que ela tem o Saturno dela de casa 11, que vem a ser a casa de Aquário, certo? É. Mas então o É, Saturno dela é Capricórnio, na casa de Capricórnio, de Aquário, é isso? isso, é. Então, a Jéssica, no caso, ela tem o amadurecimento dela está muito no campo do trabalho, então é uma pessoa que vai ter muitos desafios no campo do trabalho. Então, vem também um lugar de desafios e de amadurecimento também. E aí cabe você, Jéssica, a entender qual é o tipo de autoeducação que você quer diante disso, qual é o arquétipo do professor que você vai assumir isso, e no campo dos relacionamentos, porque Aquário fala sobre relacionamentos e vem sobre o sucesso do seu trabalho. Então, se você seguir bem esse eixo, você tende a ter muito sucesso profissional, porque a Nossa, casa 11 vem Jéssica. depois da casa 10. Olha só, Então, Jéssica, tudo a ver, hein? Jéssica, que também foi guianzeira, fez um projeto também de marca pessoal, que justamente ela se posiciona para falar de aspectos de relacionamento de um jeito que tem uma autoridade. Jéssica é advogada também, né? Então ela fala de relacionamento, mas por uma perspectiva bem aprofundada, assim, é bem interessante. E aí você estava falando que a casa 11 sucede a casa 10, que é a casa do meio do céu, né? sim, a gente olha para a casa 11 para pensar a colheita dessa casa 10. No seu caso, por exemplo, Olivia, você falou que você é casa 10 em Leão, certo? E aí, no caso, a sua casa 11 está na energia de Virgem. Então, no caso, o seu sucesso é quando você traz saúde para a vida das pessoas, bem-estar, saúde. Se não tiver isso, você fica muito frustrada, porque você não E consegue aí, atingir a realização do seu meio do céu. E aí a gente pensa muito de como que a gente se sente na realização para a gente entender por que que valeu a pena aquele esforço todo, aquela tenacidade toda ali na casa 10. e eu tenho Mercúrio em Virgem. Então é uma comunicação metódica, metodológica, né? Para trazer esse bem-estar, né? Tem tudo a ver com as minhas metodologias, as coisas que eu crio para trazer esse bem-estar, essa satisfação, principalmente profissional, né? Muito legal. E por último, então, peixes. Como é que peixes vai estar aí nesse ano? Então, peixes, a gente estava falando sobre o mapa astral, né? A casa 11 é realização, a casa 12, que é a casa de peixes, é a última do zodíaco. Então, ela já passou por tudo. Então, geralmente são pessoas que têm muito peixe no mapa, são pessoas que têm a sensação que já passou por tudo. Então, são pessoas mais empáticas, conseguem se colocar no lugar do outro, porque tem uma noção de que aquela pessoa é muito jovem de alma, ela ainda precisa desenvolver aquilo para poder. Então, esse lugar da empatia.
Então, esse ano, que é o ano de Saturno, é um ano de responsabilidade, de trabalho, e os piscianos precisam se conectar com a sua intuição, com a sua imaginação, e principalmente com o seu olhar para o outro. A sua realização no ano de 2024 está muito dentro da sua motivação, do que o outro, quem está do seu lado, as pessoas do seu grupo, as pessoas estão fazendo ali, como você pode aproveitar aquilo tudo para se realizar, porque você vai se realizar em cima de algum trabalho, em cima de outras pessoas. E como você pode fazer isso da melhor maneira possível. Muito lindo, Bel. A gente está já chegando ao final. Queria te agradecer muito. Tem mais uma pessoa aqui, a Dani Zurk, falando, pedindo para fazer, né, para pedir uma opinião, que ela tem o Saturno na casa 8 em Áries também. A gente está aqui bem sintonizadas desse grupo, hein? Nossa, ela tem Saturno na casa de Escorpião em Áries. Olha, Dani, você é uma pessoa que está passando pelo movimento de Saturno, então você está no movimento com certeza, né? Casa 8 fala sobre dinheiro, dinheiro dos outros sobre você, né? Coisas, fazer os outros enriquecerem. Então, uma pessoa que tem uma habilidade de fazer o outro enriquecer, mas a partir do seu trabalho, do seu esforço, da sua mão de obra, da sua produção. Então, o seu amadurecimento é você saber dar limite nesse lugar de vida que você tem. Então, pessoas que têm esse brilho para o outro, de fazer o outro brilhar, tem que saber se valorizar também, porque você tem um valor, né, de fazer o outro brilhar, de fazer o outro enriquecer, porque a casa 8 é a casa de Escorpião, que é o que ilumina a casa 2, que é a casa de Touro, enfim, dentro dessa complexidade toda do mapa astral, a gente olha a parte de dinheiro quando a gente olha para a casa 2 e a casa 8. E você tem o Saturno posicionado bem ali numa energia ariana, que é uma energia de tipo, não tem preguiça de fazer com que as coisas deem certo, né? Então, é uma pessoa que está ali fazendo. Faz sentido? Então, Para mim fez muito, assim, né? E a casa 8 ela também é uma casa de, me corrija se eu estiver errada, mas assim, de morte e renascimento, né? De ciclos, né? Então, provavelmente ela vai passar aí por muitas finalizações de ciclo, né? Assim que passar o retorno dela, ela vai ver que muita coisa vai ser desapegada, muita coisa vai embora. Aí vai acontecer. Ela já está sentindo isso, porque ela já tem os seus 27 anos, né? Vai por aí, né? Ela tem Saturno em Áries, 7, por aí. Então ela já está nessa reverberação, nesse movimento de desapego, de e Escorpião ele fala sobre isso, né? Sobre esse lugar. Provavelmente ela profundo. Vai visitar muito de umas sombras trás. aí, mas não tenha medo. As sombras revelam toda a potência luminosa, né? E aí, Dani, ela respondeu? Eu não tô. Ainda não. Fez Ah, sentido, Dani? Tem um delayzinho. sim. Gente, muito bom, mas assim, a turma que está aqui adorou, a Marjorie falou, adorei tudo a ver, a Luna, né, falou que live maravilhosa, sensacional, mulheres. Muito bom. Gente, foi uma delícia essa live, né? Eu amei, Bel, aprender mais com você sobre o ano de Saturno e sobre toda a influência de Saturno, né, no nosso mapa, na nossa vida. A Dani falou aqui que faz todo sentido, que ela amou. E, gente, Bel tem uma agenda disputada né, para fazer mapa, mas olha, tá aí uma mulher que vale a pena vocês investirem para fazer um mapa completo. O perfil da Bel tá lá no meu Instagram, mas eu vou deixar aqui nos comentários também, mas é Isabel Caetano Astrologia, não é isso? É Isabel Caetano, astróloga. É, sou. Astróloga, astróloga. E conheçam o trabalho da Bel. E, igualmente, se vocês também estiverem aí em busca de empreender essa potência, né, a marca pessoal ou um projeto, se esse é o ano de realizar o teu grande sonho, conta comigo, conta com a Marte para te dar essa impulsionada. Eu sou mentora
de empreendedorismo, nova era, com esse conceito justamente de ajudar principalmente mulheres a empreenderem o chamado do coração e colocar a sua sementinha de poder no mundo. Essa foi a live sobre o ano de Saturno. Foi um prazer estar com vocês. Bel, muito obrigada. Suas considerações Obrigada, finais. estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada por minha primeira live no YouTube. E espero poder estar aqui de novo. Vou abrir um canal no YouTube aqui com muito incentivo da minha amiga Lívia. Vou abrir um canal falando sobre astrologia, até para ter mais tempo para poder apresentar os conteúdos, né? Tudo mais. E é isso, é meu Instagram lá. Quem quiser falar comigo, só chega lá, ver o perfil. E é isso. Muito obrigada, Lívia. Foi uma delícia estar aqui com todas vocês. Foi um Obrigada. prazer e eu queria agradecer muito também a vocês que vieram assistir a gente ao vivo, porque sempre dá uma força, é sempre um desafio, né? Estar ao vivo. A gente teve até um probleminha técnico no início, mas foi muito bom ter esse egrégor aqui com a gente. Mulheres maravilhosas, martianas de carteirinha, algumas, né, clientes de Bel também de carteirinha. Então, a gente fica muito feliz. Nossa, agora que eu vi que a Luísa, a Luísa mandou o que esperar de Saturno em Aquário na casa 6. Quer falar rapidinho, Bel? Só para ela não ser a única a não ouvir? Claro, claro, Luísa. Saturno. Em Peraí. Aquário na casa 6. Saturno em Aquário na casa 6, então a casa de Virgem. Olha, o que eu digo para você é que o seu amadurecimento, você já está passando pelo retorno de Saturno, ainda está reverberando, né, pela sua idade, e que você está no movimento agora de colheita também. Está colhendo tudo que você plantou lá nos seus 27 e tal, e também está num lugar que Virgem é o símbolo da mulher da agricultura ali. Então, ali está um lugar muito de colheita assim na sua vida, sabe? Então, observar bem o que que você está colhendo e também semear o que você quer colher lá para os seus 42, que é o outro movimento ali, que é um respiro ali no meio, venusiano. Ainda mais você que tem esse, esse desenho de mapa. E aquário é movimento de ideias. Então, escrever bastante o que que você quer, anotar bastante os seus sonhos, literalmente acordar, escrever. E é uma pessoa que precisa fazer, botar a mão na massa, porque virgem de ideias o mundo está cheio. Então anote suas ideias e sai fazendo, porque é muito importante para você a realização, fazer. Muito Muito importante. bom. Muito obrigada, Bel. Um beijo. Boa noite para vocês todas que nos assistiram. Para você também, Bel. Até a próxima, gente. Obrigada, Lívia. Obrigada,